Está marcada para hoje à tarde uma audiência sobre o caso do síndico agredido por um personal trainer em março deste ano, em condomínio em Águas Claras. Aquela imagem impressionante, né, Maíra? Tudo começou por causa de um saco de pancada, aquele mesmo ali, ó, que estava instalado na academia do prédio sem autorização. Só que aí parece que o personal trainer confundiu e fez de saco de pancada o próprio síndico. E aí essa história foi em março e hoje nós vamos falar sobre a audiência que será realizada e a Maíra tem as informações. Está contigo, Mairinha? É uma grande expectativa, né, Nicole, para essa audiência. Bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Essas imagens, elas foram amplamente divulgadas, um caso em que a imprensa ficou em cima durante muito tempo, relatando o que havia acontecido, né? Foram imagens que chegaram para a gente, até a gente entender esse contexto, a gente ficou até um pouco assustado. Hoje, então, está marcada a audiência que antecede o julgamento. Essa audiência ela vai ser realizada no Fórum de Águas Claras, justamente com relação a esse caso, o caso em que o jornalista e síndico Wahab Khalil foi agredido por esse personal trainer, que é o Henrique Paulo Sampaio Campos. A gente vai colocar aí daqui a pouquinho as imagens de novo, só para a gente relembrar esse caso. Foi em março deste ano. Esse saco aí de pancada, ele estava preso ao teto da academia do prédio. E aí houve algumas reclamações com relação o teto está sendo destruído, danificado por causa do peso do saco. E aí na imagem a gente vê 3 pessoas. É o personal trainer, um funcionário e o síndico, que nesse momento, ó, leva um soco no rosto, tá? O personal continua ali do lado, o funcionário pede calma, fica ali conversando ainda com esse personal. O fato é que esse soco aí rendeu um estado de saúde bem complicado para o síndico. Ele chegou a ser internado, passou por uma cirurgia, teve depois de voltar ao hospital com algumas consequências dessa agressão. E agora, então, a gente vai ter essa audiência que está marcada para o período da tarde no Fórum de Águas Claras. E a gente lembra que é uma audiência que antecede o julgamento, viu, Nicole? Claro, a gente vai acompanhar tudo para trazer sempre em primeira mão aqui na programação da Record TV Brasília o desenrolar dessa audiência. É, como a gente fez desde o início, né? Quando recebemos essas imagens aí, impressionantes, gente. Foi um soco só, em um soco ele derrubou o Khalil no chão, presta atenção. Isso depois de uma discussão, o síndico foi fazer o papel dele, foi cumprir, né, o compromisso que ele tem com os outros moradores. E aí, eles começaram a discutir quando, de repente, olha agora, um soco só, gente, derrubou, pra vocês verem a força, como é covarde esse personal trainer. E ali, no momento, ele chegou a desmaiar, inclusive depois o agressor teria pedido para que ele não fosse até a delegacia, sabe? Algumas coisas, mas não teve jeito, não teve jeito. Com a repercussão dessas imagens, o caso é revoltante, sim, revoltou não só quem mora ali em Águas Claras, mas todo mundo que viu essas imagens e não tem como. E aí, março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, aí mais de 6 meses depois, a gente continua acompanhando o passo a passo e cada detalhe dessa história, porque isso não pode acontecer, né? Por pouco ele não causa algo pior ainda, não machuca ainda mais esse síndico e jornalista ali de um prédio de Águas Claras. Como a Maíra contou pra gente, a gente segue acompanhando cada detalhe para trazer pra você. Ó, até hoje ele tem as sequelas, né, Maíra? Até hoje ele tem as marcas ali, precisou voltar ao hospital várias vezes, mesmo depois de sair, né, que ele ficou internado por um tempo, depois precisou voltar. Então até hoje ele guarda essas marcas e que a gente sabe que não são só marcas físicas, né? Imagina só os traumas. Isso, Nicole. Inclusive, a gente acompanhou também ele depois desse episódio, fizemos algumas entrevistas, a gente acompanhou essa cirurgia, a gente acompanhou também o relato dele com relação a essas marcas que ficaram, né? Ele relatou pra gente que na hora ali ele não lembra do que aconteceu, lembra da confusão, de ter caído, mas aquele intervalo de tempo ali em que ele levou o soco até chegar no hospital são ainda momentos que ele custa a lembrar, que ele custa a memorizar, na verdade, o que aconteceu. Ele passou por essa cirurgia porque ele ficou ali com a parte da boca bastante machucada, depois ele teve algumas recaídas, teve que ir ao hospital e tudo isso, claro, também foi para esse processo e vai ser levado para essa audiência de hoje, Nicole.